Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como a gente sempre começa a nossa conversa do Voto Educa, né? Salmo 144. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Bom, nesses 60 dias de campanha eleitoral, né, dos 90 dias, 2/3 foram dedicados a um debate da questão da união, né, dos homoafetivos, né, e da questão do fanatismo, fundamentalismo evangélico da candidata Marina. Assim, eu vejo que essas questões elas são irrelevantes no debate eleitoral, né? Mas por conta da imprensa, né? Como é a imprensa que define a pauta, né? Isso acabou se tornando uma prioridade no debate, né? E eu vejo que esses temas eles não são assim temas políticos, eles são temas sociais, mas políticos não, né? E aí, a gente precisa entender, né, o que tem de tudo nisso aí, né? O que carrega nisso aí, porque para essa discussão dominar a campanha eleitoral em mais de 2/3, e acredito que, né, o que vai diluir um pouco essa polarização é o escândalo de corrupção da Petrobras, né? A denúncia que a imprensa tem um outro assunto para levar adiante, porque parece que essa coisa da homoafetividade, da união civil entre homoafetivos e o radicalismo religioso parece que já cansou, né, a audiência, né? Mas é justamente nesse momento que eu gostaria de falar algumas coisas em defesa, né, da homoafetividade. A homoafetividade, né, essa questão do homossexualismo, sempre esteve presente na história da humanidade, né? E a gente vê quando a civilização ela atinge o seu auge, né? É onde o homossexualismo ele é mais praticado, ele é mais aplaudido. Bom, no nosso momento não é diferente. Nós temos uma grande prosperidade, um grande avanço tecnológico, um grande avanço cultural, né? O Brasil vive um dos seus melhores momentos, né? Em todos os sentidos, né? E assim, só que o Brasil ele não está separado do mundo, né? O mundo também vive, né, uma situação extraordinária em termos de cultura, de ciência e de tecnologia, né? E isso tudo, né, traz, né, várias benesses e vários problemas, né? O que eu vejo é assim, a população do planeta aumentou muito, de maneira assustadora, né? E a maior crise do planeta é abastecer todas essas pessoas, né? E o que acontece? O homossexualismo, a homoafetividade, ele acaba se tornando um expediente espontâneo para conter, né, o crescimento populacional. Né? Falando dessa maneira, assim, parece frio, né? Assim, é exatamente isso, porque eu não sou, né, nem a favor nem contra uma afetividade. Eu só percebo que é um fenômeno que assim, ele é aparentemente natural, né? E ele se acentua quando contingências econômicas, quando a sociedade e a cultura precisa de uma solução, né, nesse sentido de evitar uma crise de abastecimento, né? Então, assim,
o homossexual ele merece ter a dignidade de todo ser humano, né? E tudo que é depreciativo ao homossexual é resultado da intolerância e da violência, né? Porque, assim, a ideia que nós temos da homossexualidade é da prostituição, né? Dos travestis, né? É essa caricatura do homossexual hostil, e assim, a gente tem que ver que ele é hostil porque ele é rejeitado pela sociedade, né? Então, é a lei da ação e a lei da reação, né? A gente sabe que a homossexualidade sempre foi uma humilhação de guerra, né? Prisioneiros de guerra eram humilhados pelos soldados vencedores, né? Do exército vencedor. A gente vê uma humilhação dentro dos próprios presídios, né? Então, assim, o que nós entendemos de mal da homossexualidade é fruto da violência, né? De uma sociedade violenta que nós patrocinamos, né? E, bom, e a gente pode compreender uma série de rancores e de ressentimentos, né? Que essa humilhação traz, né? Não só para uma afetividade, mas para todos que são humilhados, né? Todos que têm a sua dignidade lesada, né? É muito simples, né? Agora, dizer que os homoafetivos querem destruir a família, que eles têm um projeto para destruir a família, eu acho isso muito perigoso, né? E vejo como muito falso também, né? Porque o que a gente vê aí é dos homoafetivos, né? Querendo adotar crianças, né? Então, assim, aí evidencia outro aspecto, né? Enquanto casais héteros sem responsabilidade, né, largam as crianças no mundo, os casais homoafetivos, né, procuram fazer uma justiça social, né, adotando, né, transferindo carinho e amor, né, mais do que sustentar uma criança, né, mais do que dar abrigo. Então, assim, aí as pessoas querem dizer que a questão do gênero, essa discussão do gênero, o gênero é uma construção social, essa aí é uma teoria, um projeto do marxismo, né, contra a família, né, e, bom, que o gênero é uma construção social, sim, né, isso aí não é nenhuma ofensa a gente reconhecer isso, né, o papel de homem e de mulher, né, ele mais do que biológico, né, ele é social, né. As tarefas, as ocupações profissionais do homem e da mulher são distintas, né? Por quê? Porque não existe essa igualdade, né? As diferenças biológicas entre macho e fêmea, né, são para a procriação, né? E se a gente achar que nós nascemos só para procriar, né, isso também é o que leva esse colapso de superpopulação, né, e essa crise de abastecimento, né, porque o planeta ele tem seus recursos limitados, né? Então, assim, agora isso toma conta do debate nacional, não com essa dimensão, né? Assim, procurando, né, os evangélicos, né, vendo o movimento LGBT, os homoafetivos, como uma ameaça, né? E o movimento LGBT, os homoafetivos, vendo os evangélicos como uma restrição, né? Alguém querendo, uma ameaça, querendo impedir, né, os seus direitos. Isso também é tudo falso, porque quem patrocina isso, né? Os evangélicos, eles são mais tolerantes com relação à afetividade. Pode ver, as nações onde o movimento protestante prosperou
são as que mais têm tolerância a uma afetividade, né? A gente vê os Estados Unidos, a gente vê a Inglaterra. A Inglaterra, durante um certo tempo, aprisionava, né, as pessoas, né? Mas a gente vê, assim, né? Então, assim, aí falam que essa questão do gênero, ele começou também a prosperar, né, na década de 60, né? E aí tem aquela coisa do psicodelismo, do movimento hippie, e também isso quer mostrar que a homoafetividade saiu de pessoas entorpecidas, né? Usuários de drogas. Essas teorias elas não são saudáveis porque foram concebidas por mentes, né, com a sua sanidade suspeita, né? Então, assim, eles querem até dar um julgamento moral na origem teórica, filosófica do conceito de gênero, né? Bom, nos anos 60, o mundo teve essa contracultura, esse movimento de contracultura, porque a televisão, né, aproximou o mundo. A televisão abriu o olhar das pessoas sobre a diversidade, né? A televisão trouxe, né, que já estava vindo acontecendo com o rádio, com a imagem, isso se tornou mais efetivo, né? Então, assim, a televisão mostrou novos comportamentos, novas possibilidades. E aí a contracultura explodiu, né? E a partir dessa contracultura, né, a humanidade ela vem aprendendo a conviver com a diversidade, a defender a diversidade, né? Então, assim, o que acontece é que o homoafetivo, né, esse movimento LGBT, ele mostra que a diversidade das coisas, né? Como o mundo não precisa estar preso a um monopólio de pensamento, né? A um monopólio de comportamento, né? Então, assim, a questão de gênero não é contra a família, né? Porque se a gente achar que tudo vai agredir a família, é uma grande falta de fé da nossa parte, né? Então a gente precisa, né, entender como esse conflito ele é patrocinado, né? E aí ver geralmente quem patrocina esse conflito, né, se distancia do conflito. E embora sejam as pessoas que mais fomentem, né, esse medo, né, das pessoas sobre a ameaça da família, né? A família não está ameaçada, né? O ser humano ele vem se reduzindo, né? Famílias que tinham 10 filhos hoje tem no máximo 2, famílias que têm 2 tem 1, a família que tem 1 está indo para não ter nenhum, né? As pessoas já não estão mais casando mais, né? Isso é um fenômeno da superpopulação que o ser humano intuitivamente, espontaneamente, né, e agora sistematicamente procura conter. É uma contingência econômica, né? Agora sim, a gente não pode sofrer pela falta de fé. Caras, até para todos vocês.